Então, boa noite a todos. Meu nome é Madison Moreira Nascimento e eu sou químico de formação, né? Trabalho como o professor Agal e menino já me conhece um pouco. Trabalho junto com o professor Jailson no laboratório dele e nós investigamos basicamente a presença de poluentes orgânicos, muitos deles extremamente tóxicos, né? E nocivos à saúde no ambiente. Então, basicamente, isso é o que fazemos, né? Então, eu vou apresentar um pouco da minha pesquisa na BTS. Sou relativamente novo na pesquisa, né? Tenho 5 anos que eu estou trabalhando e acabei de terminar o doutorado recentemente com o professor Jailson e a professora Gisele Olímpio, tratando desses temas, né, que eu já informei, né, que é os poluentes orgânicos. Antes de chegar na minha pesquisa, eu vou contextualizar um pouco, né, que é o objeto do estudo, que é a Baía de Todos os Santos, né? Nosso grupo trabalha fortemente, é um dos grupos pioneiros e que tem uma atuação muito significativa na Baía de Todos os Santos, né, junto com a liderança do professor Jailson de Andrade, que é, como vocês já acompanharam no canal, na apresentação dele, tem um conhecimento extremamente profundo em relação à BTS, né, em todos os sentidos, e nós atuamos, né, auxiliando na pesquisa em relação à parte química, né, principalmente aquela relacionada à poluição, tanto dos corpos d'água, quanto dos sedimentos e a biota aquática, né, os animais marinhos ali, para verificar de que forma isso afeta, né, e qual o impacto, tanto no ecossistema marinho, quanto na sociedade que vive no entorno da BTS. Então, aqui nós temos alguns pontos. A BTS, a Baía de Todos os Santos, é a segunda maior baía do Brasil, então isso tem uma importância muito grande para o estado da Bahia, principalmente para os municípios do entorno da BTS, né? Você tem aproximadamente 3 milhões de pessoas vivendo no entorno e se beneficiando da pesca, né, das atividades relacionadas à pesca, bem como industriais, né, com várias indústrias que estão instaladas, refinarias, portos, a atividade de turismo. Então, é um campo imenso que favorece a economia e além de ter uma riqueza imensa em relação ao ecossistema aquático, né? Sabemos que na BTS nós temos a grande quantidade de polos industriais, né, e petroquímicos. Então, temos a refinaria Landulfo Alves, dentre outras, portos como o Porto de Aratu, muito tráfego de embarcações, principalmente aquelas que transportam petróleo e gás, né, que alimentam a refinaria, quanto aquelas que transportam containers relacionados à importação, que é o comércio tradicional. Então, isso causa uma intensa movimentação e, obviamente, um aumento na emissão de queima de combustíveis, né? Tanto combustíveis fósseis, como petróleo, gás, e quanto possibilidades de vazamento. Tá? A BTS também, principalmente, na verdade, o estado da Bahia, mas a região metropolitana, tem um grande histórico de exploração de petróleo, né? Então, vocês podem ver que ali, mais caminhando para a região metropolitana, nós temos vários poços de petróleo que são explorados. Então, isso, obviamente, leva a maiores riscos de contaminação, contribuindo para a poluição de modo geral. Além disso, temos também, infelizmente, em algumas de nossas praias, a descarga de efluentes, né, os esgotos que são lançados nas praias da BTS e acabam, obviamente, impactando não só o aspecto visual, né, a beleza das praias, quanto o ecossistema que se beneficia dessa área. Então, em relação às atividades que emitem, que trabalham muito com petróleo e combustíveis fósseis, com queima, transporte, acabam emitindo bastante, nós destacamos uma classe de contaminantes
orgânico extremamente tóxico, que são os compostos policíclicos aromáticos, né? Então, são compostos que são acompanhados, não de agora, mas desde vários anos, várias décadas, pelas agências regulamentadoras, como a EPA dos Estados Unidos, que é a Agência de Proteção Ambiental, e eles são caracterizados pela seu elevado potencial, alguns deles, obviamente, né? Carcinogênico, de causar câncer, e mutagênico, né? De causar mutações, principalmente em crianças, né? Enfim. Então, por conta disso, eles são acompanhados bem de perto, né, no ambiente, e nós somos encarregados de investigar a presença desses compostos em várias amostras de vários locais, né? Além disso, nós temos também o problema com a descarga de efluentes, né, que se resume no lançamento de dejetos e contendo uma quantidade enorme de resíduos de várias substâncias, como fármacos, os fitalatos, que estão derivados de plásticos, né? Então, em lixo e de esgoto, você tem uma grande quantidade de plásticos. Então, além disso, você pode ter os microplásticos associados a isso, né? Hormônios, então, uma quantidade extremamente grande de hormônios esteroides, principalmente aqueles relacionados a anticoncepcionais, né? Então, isso são encontrados em grande quantidade nesses esgotos, e isso, obviamente, é lançado nas praias, né? E acaba atingindo, de certa forma, o ecossistema aqui da Baía de Todos os Santos. Além disso, que eu citei, tanto a parte de turismo, a parte industrial, de exploração e transporte de combustíveis, que é muito forte aqui na região da BTS, eu também gostaria de comentar sobre o consumo e a emissão de agrotóxicos, né, que são os pesticidas. Embora aqui, especialmente na BTS, a gente não tenha um polo agrícola muito tão forte quanto em outras regiões, que eu poderia citar, que seria mais provável de encontrar esses compostos, nós sabemos que esses agrotóxicos, quando estão associados estão combinados com o material particulado, né, simplificando, o que vocês observam na rua, aquela poeira, vamos dizer assim, poeira são as partículas visíveis, né? Então, a poeira, aquela fuligem que está suspensa no ar, quando passa um caminhão que joga toda aquela fuligem, ou levanta aquela poeira. Então, aquilo a gente considera como sendo partículas de suspensão no ar ou material particulado. Então, essas partículas, você tem aquelas visíveis que você consegue enxergar, como eu dei nesses exemplos, mas você tem também aquelas que são invisíveis ao olho nu, mas que você consegue inalar, né? Então, uma das propriedades tanto dos compostos policíclicos aromáticos derivados de petróleo ou de queima de petróleo, bem como desses pesticidas, né, os agrotóxicos, é a capacidade de se associar a essas partículas e que nós acabamos inalando, né? Nós nem percebemos no processo de respiração, mas nós inalamos várias partículas no ar, né? E principalmente aquelas muito pequenininhas, né, que tem um diâmetro muito pequeno e acaba atravessando o sistema respiratório e chegando até os pulmões. Então, uma das nossas linhas de pesquisa também visa investigar a presença de agrotóxicos nessas partículas, né? Então, entrando agora na nossa primeira pesquisa, na nossa primeira investigação, eu destaco um trabalho que nós fizemos, foi logo no início do meu doutorado, lá com o professor Jailson, e ele foi publicado numa das revistas da Nature, né, que é uma revista de extremo prestígio, onde nós investigamos na BTS, né, em 3 ilhas da BTS, Ilha de Maré, Itaparica, e não numa ilha, mas na base naval de Aratu, mas assim, em região, no entorno da BTS, em uma região relativamente remota, onde você está praticamente na praia ali, né, nós conseguimos investigar a presença de alguns pesticidas no material particulado. E como fizemos isso? Nós posicionamos amostradores desse material particulado em alguns pontos da BTS, então aqui nós temos a Ilha de Taparica, né, a Ilha de Maré e a base naval de Aratu, e nós
coletamos um material particulado que foi representativo dessa região, né, que não cobre todos os pontos da BTS, mas cobre uma boa parte. Então, nós posicionamos amostradores. Nesse tipo de amostrador, que a gente chama de amostrador de grande volume, ou high volume, nós colocamos um filtro nesse compartimento, é um filtro apropriado para coletar essas partículas que ficam em suspensão no ar, e, posteriormente, nós levamos para o laboratório para fazer a análise. Então, como funciona um amostrador desse tipo? Então, ele faz o ar passar pela essa região que a gente chama de cabeça, né? Então, o ar entra na cabeça. Então, aqui, as partículas que entram, aquela poeira, as partículas que vão entrando vão sendo separadas, né? Conforme a sua massa. Então, partículas grandes não vão passar, passam só as partículas menores. Nesse caso, nós estudamos as partículas de até 2,5 micrômetros, né, de diâmetro aerodinâmico, que são partículas que a gente chama de partículas inaláveis, aquela que conseguimos, que passa do nariz e é capaz de chegar até os alvéolos pulmonares, né? Então, boa parte das partículas grande, como as partículas PM10, ou maior do que 10 micrômetros, elas são retidas no nosso nariz. Então, quando você passa o dedo no nariz e tira, você vai ver que a coloração do muco que é secretado é mais marrom, né? Então, algumas partículas que nós respiramos durante o dia vão ficando presas ali, não conseguem passar, mas as partículas ultrafinas, elas conseguem sim atingir o nosso trato respiratório e chegar até os alvéolos pulmonares. Então, após separação dessas partículas, nós coletamos um material particulado no filtro que é posicionado aqui nessa região. Após a análise desse material, nós verificamos que alguns agrotóxicos, os quais são destacados aqui na tabela, né, muitos deles inseticidas, herbicidas, extremamente tóxicos, como os organofosforados que vocês podem ver, né, diazinon, clorpirifos aqui, que é bem usado em jardinagem, no combate a insetos, né, carbofurano, que é muito tóxico e muito utilizado na cultura de laranja, né, principalmente para combater e cultura de cafeiculturas, para combater a broca do café. Foram encontrados uma latião que foi muito utilizado no combate ao mosquito Aedes aegypti, está presente, né, e isso faz bastante sentido, porque nesse período a gente teve uma crise de Zika, né, e de chikungunya, uma epidemia de Zika e chikungunya, além das frequentes epidemias de dengue que a gente tem em várias regiões aqui da Bahia. Então, o malatião é muito utilizado naqueles carros fumacê que passa pulverizando dentro das casas, né? Então, aquilo ali é o malatião. E ele foi encontrado também nessa região que nós monitoramos da BTS. Então, vocês podem ver que, mesmo na região mais remota, há a possibilidade de encontrar no ar, né, resíduos de agrotóxicos. Para você ver que quanto é importante investigar a qualidade do ar que respiramos, né? Então, nós fizemos depois, já que nós encontramos essas substâncias no material particulado, nós fizemos uma análise de risco, onde essa análise de risco é um cálculo que se faz considerando o peso do indivíduo que mora no entorno da BTS, mas não é algo muito preciso assim, em relação às características do indivíduo, é algo mais geral. Então, a gente tem indivíduos que podem ter 70 quilos, adultos, crianças, né, que são mais leves, e bebês, né? Então, a gente usa esses dados mais gerais, para ter uma estimativa se for um bebê de colo, se for uma criança ou se for um adulto, existe algum risco, considerando a concentração destes compostos que foi encontrada, né, no material particulado. Então, essa é a pergunta que a gente tentou responder nesse trabalho. E os resultados mostraram que, em função dos níveis de concentração encontrados, não se observou risco significativo à saúde. Então, a concentração encontrada era muito baixa, e considerando a taxa de respiração, o peso do indivíduo que vive no entorno da BTS, né, principalmente desses locais investigados,
nós verificamos que não tem nenhum problema, né? Assim, até a primeira vista não há nenhum problema, nenhum risco, considerando essas concentrações. Na nossa segunda pesquisa, então nós falamos do material particulado, nós investigamos a qualidade do ar. Nós também investigamos a qualidade da água coletada na região da BTS. Então nós estudamos, em relação aos mesmos agrotóxicos, né? Nós investigamos tanto a água do mar, então coletamos amostras na Praia da Ribeira, na praia de Aratu, em algumas praias desses locais na BTS, bem como a amostra de água doce, que foram coletadas um pouco mais para a região do Recôncavo, né? Então, ali, São Sebastião do Passé, Miranga, Pojuca, devido a ser uma região que tem uma maior possibilidade de cultivo agrícola, né? E nesse trabalho nós não conseguimos encontrar concentrações apreciáveis de agrotóxicos na água. Isso é uma coisa boa, né? Pelo menos até onde a gente investigou, não se tinha nada que se chamasse atenção, né? Mas, obviamente, o objetivo foi fazer uma primeira investigação e, posteriormente, continuar, né, monitorando a presença desses compostos também nas amostras de água. E nossa terceira investigação na BTS, né, estudo no entorno da BTS, nós avaliamos agora a presença dos compostos policíclicos aromáticos, ou seja, aqueles que eu falei no início, que são derivados de processos de queima ou vazamento de combustíveis fósseis, né, ou queima de matéria orgânica, na região da Bahia. Então, aqui nós coletamos amostras de água salgada, tanto de pontos da BTS, dentro da BTS, quanto de água doce, aqui em Cachoeira de São Félix, né, no Rio Paraguaçu, bem como em alguns poços da região do Recôncavo Baiano, tanto Mata de São João, Pojuca, São Sebastião do Passé. Nós tivemos uma boa abrangência de locais para investigar, né? Então, nós coletamos essas amostras, conforme descrito brevemente, em frascos âmbar, e levamos para o laboratório para fazer as análises, né? Com base nos resultados, o que nós observamos? Nas amostras de água salgada, né, coletadas, nós não encontramos grandes indícios da presença desses compostos policíclicos aromáticos, né? Alguns que a gente chama de hidrocarbonetos, que são oriundos de combustíveis como diesel, gasolina, foram encontrados. Mas isso é muito reflexo também dos barcos que vão passando e vão deixando vazar, ou vão queimando isso e emitindo para a água, né? No entanto, nas amostras de água doce, nós encontramos a quantidade maior de compostos, né? Principalmente aqueles derivados de queima de matéria orgânica na região ali de Pojuca, em algumas propriedades rurais, mas isso também está associado à queima de madeira, né? Que o pessoal usa fogão a lenha também, usa muita queima de madeira. Então, isso acaba liberando alguns desses compostos policíclicos aromáticos. Mas também não há nada de alarmante, porque pelo que nós observamos que é estabelecido na portaria do Ministério da Saúde, as concentrações daqueles compostos policíclicos aromáticos que são considerados mais problemáticos à saúde, né, mais tóxicos, como o benzoapireno, que é um composto extremamente carcinogênico e causa muito provável de causar câncer, e esses compostos estiveram muito abaixo do que recomendado, mas o que é estabelecido como limitante pela portaria do Ministério da Saúde. Então, até nessa condição não há riscos, né, significativos para a população que vive nessas áreas e consome dessa água, né? Na nossa quarta investigação, agora passamos a olhar para a biota, né, para a parte de organismos marinhos. Então, coletamos esses organismos, né, tanto na Praia da Ribeira, né, na Praia de Aratu, Inema, Madre de Deus, né, fizemos uma grande campanha de coleta e analisamos no laboratório.
Então, aqui essa figura, eu acho que o professor Jailson já mostrou, né? Mas aqui nós temos um exemplo de como esses organismos são, né? Então, são as poliquetas. Elas têm uma variação de tamanho muito grande, algumas são bem pequenas, outras são maiores. Então, são animais que vivem nos sedimentos, né? Então, na areia da praia, se vocês caminharem, a depender do local ali mais próximo, onde a água, onde as ondas alcançam ali, se você cavar, vocês podem acabar encontrando alguns desses animais. E esse animal ele tem uma característica interessante, que ele se alimenta dessa areia, né, desse sedimento. Então, nós, como sedimento é um importante indicador de poluição, já que muitos desses compostos poluentes acabam se depositando no sedimento, e esses animais se alimentam do sedimento, nós quisemos investigar se os poluentes acabam passando para esses animais, né, de certa forma. E, obviamente, isso a gente chama de biomagnificação na cadeia trófica, ou seja, uma vez que esse animal está contaminado, o outro que se alimenta dele, algum peixe, né, o crustáceo vai se contaminar, e quem está no topo da cadeia trófica somos nós, né, que consumimos pescado, consumimos crustáceos, e aí vai passar para nós, obviamente, né? Então, o primeiro passo é investigar a concentração desses compostos nesses animais. E nós observamos, como conclusão, que foram encontrados muitos compostos, inclusive compostos extremamente carcinogênicos nessas poliquetas, né? Como a 3-nitrobenzoatrona, que o professor Jailson comentou também, que é o que deu o maior teste de mutagenicidade já catalogado. Então, isso foi algo, né, extremamente importante de ter sido detectado e reportado, né, para a comunidade científica, e serve como uma medida, um dado importante para se mitigar, né, os processos que levam a essa contaminação excessiva do ambiente, né? Então, como separei para concluir uma sessão de impactos, né? Qual o impacto dessa pesquisa na BTS na comunidade? Então, em relação à BTS, nós trouxemos novos dados, como eu descrevi brevemente para vocês, a respeito tanto da contaminação, dos níveis de contaminação do ar atmosférico no entorno da BTS, bem como da água e da biota, né? Ou seja, de alguns tipos de organismos que se alimentam dos sedimentos na BTS. Esses resultados foram publicados em revistas de grande prestígio, né, internacional. Então, de certo modo, a gente faz a região ser conhecida internacionalmente por outros pesquisadores de fora, né? E em relação à própria comunidade, ou seja, as pessoas que vivem no entorno, além dos dados que podem ser usados como políticas públicas, né, para controle da poluição, enfim, pode ser pensado algo para se reduzir a quantidade de emissão de poluentes. Também, esse assunto, a poluição é um assunto global e está sempre na mídia, e pode ser usado, agora que temos dados locais, por professores, né, de vários níveis da educação, tanto a educação básica como a educação superior, e aí cabe ao professor manejar o nível do assunto para que os alunos nas séries iniciais possam entender, né, que a comunidade onde eles vivem tem dados, né, em relação à poluição, em relação ao ambiente, que podem ser explorados, né. Então é importante que haja é importante que esse assunto seja bem divulgado, bem explorado nas escolas, né, e na academia, né, aqui, principalmente da região, nas universidades próximas à BTS. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Se não entenderam, eu estou totalmente à disposição para tirar dúvidas, né, e responder curiosidades, perguntas, enfim, o que vocês desejarem. Madison, eu fiquei super feliz, entendi tudo. Muito boa a sua explicação, muito didática. E fiquei pensando, né, numas coisas assim, porque você disse que a BTS não tem muito uso de pesticida,
Mas uma coisa, aqui em Santo Amaro, claro, eu sei que não são grandes volumes, né, aplicados, mas, por exemplo, dos nomes químicos que você colocou aí, eu reconheci o malation, que é muito utilizado por aqui, né? Aqui no entorno mesmo onde eu moro, tem fazendas de grama, tem Sim, várias sim. gramas, então eles usam pesticidas, e tem muitas hortas Sim, também sim. aqui na região, entendeu? Birimbau, né, que já é mais para o entorno, que fica atrás de Santo Amaro, tem a parte aqui de Santo Amaro, um distrito que chama Oliveira dos Campinhos, e eles, praticamente o pessoal vive muito disso, de horta, de plantio de horta. Sim. E essas comunidades, elas usam, né, pelo menos esse malation, com certeza, Sim, usam. sim. Porque a Secretaria de Meio Ambiente aqui, a gente fez um trabalho muito próximo da Secretaria de Meio Ambiente nos últimos 4 anos. Fizemos várias parcerias e a diretora de Meio Ambiente, ela sempre comentava comigo. Aqui tem, claro, teve cana, né, durante muitos anos, eu não sei se seria residual, né, se vai ficar no ar. Estou falando da parte do material particulado, olha como eu estou sabida, na atmosfera. Ficou muito bom aquela foto, né? Porque eu já conhecia, mas as meninas não conheciam. Quando começou o trabalho de fotografia lá em Ilha de Maré, foi justamente para fotografar esses equipamentos que ficavam em Ilha de Maré. Aí depois que os estudantes acompanhavam, né, os estudantes de lá, da comunidade mesmo, e aí eles começaram a se interessar por fotografia e a gente propôs fazer um curso de fotografia com os meninos lá em Ilha de Maré, a partir desse trabalho, né, de ir para lá fotografar os equipamentos que estavam lá e o trabalho, documentar um pouco do trabalho, né, de vocês lá. Eu acho que você não estava nessa época, bem, bem lá atrás. E aí eu fiquei pensando nisso, se teria como pensar numa investigação, né, para ver os impactos desse material usado nessas comunidades, se tem uma linha temporal que se possa pensar nesse tipo de contaminação atmosférica, porque no trabalho da professora Maria Isabel, ela mostrou, né, a questão do testemunho, quer dizer, que pega do solo, né, assim, que dá para pensar nesse curso da história. Eu fico apaixonada por esse negócio de testemunho, eu só falo nisso agora. E, assim, outros tipos, né, de materiais que sejam usados por aqui, e qual o impacto disso, porque aqui também tem as fazendas de gado, então, eles plantam grama e eles dizem que não é inseticida, que é para fazer a grama crescer. E às vezes, aí vem os caminhões gigantes, tipo o caminhão de água, né? Enormes. Aí eles bombeiam tudo e tem uma queixa da comunidade que eles têm que sair de casa. Porque começa a arder o olho, começa a boca ficar ressecada, a pele ficar ressecada, e às vezes eles têm que se mudar. E aqui, né, no entorno, é todo ligado a isso. E a questão do solo, até comentei com o professor Jailson hoje, dos metais pesados, né? Eu não sei se é o mesmo tipo de pesquisa, mas essa questão de desenhar uma pesquisa para pensar a coisa do cobre, do cádmio, né, essa herança, né, que Santo Amaro teve, não sei se você já ouviu, né, Já ouvi, do do chumbo, chumbo, do chumbo, eu falei cobre, é porque foi o único coisa da tabela periódica que eu gravei, o símbolo do cobre. Eu sempre falo cobre, mas o chumbo, o cádmio, né, que é próximo. E aí, gente, alguma pergunta? Pode falar mesmo. Acho que alguém ia perguntar aí. Eu fiquei muito interessada em relação a essa questão dos compostos que são inaláveis, que você falou que, de acordo com a pesquisa, que não são tão nocivos, né? A quantidade que é inalada é pouca, que poderá trazer algum tipo de danos para a comunidade.
Eu queria saber qual seria a quantidade que poderá ser nociva e as pessoas que estão o tempo todo inalando, mesmo sendo pequena essa quantidade, ela se desperta, depois tipo, inala e depois sai e vai o tempo todo aquela mesma quantidade, ou pode estar depositando ali no corpo e depois, né, mais para frente ter algum tipo de dano. Uhum. Bom, então, como você começou a mencionar, em função da concentração que nós encontramos, ou seja, é algo a concentração muito baixa, né, que é nanogramas, ou seja, 10 a menos 6, 10 a menos 9 gramas, muito baixo, a cada 1.000 litros de ar. Né? Então, isso realmente está muito disperso. Agora, se a concentração disso começa a subir, então, assim, a gente está na região remota, né? Remota que eu digo, assim, quase dentro a gente coletou quase de frente para a praia ali. Então, a influência que a gente está pegando é só da corrente de ar que está passando. Agora, no entanto, se isso começa a aumentar, vamos dar um exemplo, sei lá, o pessoal começou a aplicar com avião na região aqui do Recôncavo, né? Sei lá, começaram a fazer uma cultura gigantesca, aplica de avião todo dia, isso vai começar a aumentar. Vai chegar um ponto que essa concentração não vai estar mais nanograma por metro cúbico, ela vai estar em micrograma, já subiu 1.000 vezes. Aí o negócio muda, então ali já, como você falou, respirando aquilo todo dia, uma concentração 1.000 vezes maior, o risco começa a aumentar. Então, esses cálculos são feitos por agência de proteção ambiental para liberar ou não algum tipo de agrotóxico. Né? Então, aqueles que eles observam que tem um risco grande por inalação, a pessoa está inalando ali, porque inalar tem um ditado que diz, você escolhe comer um alimento, né, contaminado ou não, pelo menos tem suspeita, ou você opta por um orgânico. Você pode pegar uma água ali, uma água que você sabe que não tem evidência, mas o ar você não tem para onde correr, você não pode escolher o ar, né? Vai ter que ficar respirando, tudo bom. Então vai ter um momento, claro, que algumas substâncias ela tem um potencial maior de toxicidade, que a gente também considera a toxicidade daquela substância. E, dependendo do peso da pessoa, da idade, enfim, de alguns fatores, essa substância ela não pode ser usada, né? Então, esses são os órgãos mais sérios, eles consideram isso aí. Então, você não pode liberar. Aí a Anvisa não poderia liberar tal substância porque foi provado que ela pode trazer risco à saúde, a depender da concentração. Né? Então, é basicamente isso. Depende muito da concentração no ar. Então, a gente viu na BTS, mas se a gente for lá mais para o sul, onde é mais aplicado, com mais frequência, então esses cálculos já podem trazer algum tipo de risco. Né? Se você faz essa medida dentro de uma fazenda, né, as pessoas que moram na fazenda têm um maior risco do que as pessoas que estão no entorno da BTS. Eu tenho uma curiosidade, na verdade, porque uma vez eu fiz um trabalho, né, fazendo análise de um texto poético que falava assim, o cara, né, falava que invadia os automóveis, como se andasse no meio da rua entre os automóveis. E aí, o autor do poema, na verdade, uma citação, né, desse autor, ele fazia uma crítica, dizia que as pessoas estavam muito, pensavam muito na ideia do cigarro, quanto o cigarro era prejudicial à saúde, mas que o vapor dos automóveis da rua eram muito mais prejudiciais do que o cigarro. Aí eu fiquei me questionando isso, se há uma pesquisa que vai fazer uma comparação entre os danos do cigarro, que é algo individual, que você, apesar da pessoa ser viciada ou dependente do cigarro, mas a pessoa, ela que vai escolher usar o cigarro ou não, pelo menos no primeiro momento. E em relação aos automóveis, a gente não tem escolha. A gente anda entre os automóveis e a gente está à mercê desses vapores, desses carros, desses ônibus e tudo mais. E eu também faço uma relação com Madre de Deus, né? Que a cidade, para mim, é como se fosse uma indústria. E toda vez que eu vou lá, eu fico meio assustada com tanta tubulação. E você já chega, quando você vai passar ali por Mataripe e tudo mais, é aquele vapor do gás e tudo mais, e quando você chega em Madre de Deus, é o cheiro de gás o tempo todo, muito forte. Aí eu queria saber em relação a isso, né? Se vocês têm alguma pesquisa, alguma coisa que vai trazer sobre esse dado dessa contaminação do ar, desses gases que são jogados lá em Madre de Deus e tal. Certo. Em relação à questão do cigarro, muitos compostos encontrados no cigarro, né,
desses compostos policíclicos aromáticos são até idênticos aos encontrados na exaustão de veículos, que você está queimando algumas substâncias que vai produzir. Então, você tem vários compostos policíclicos aromáticos presentes também no cigarro. E o grande problema disso é que o sujeito, ele está, por exemplo, quando você está dentro de casa, você está menos exposto à exaustão de veículos quando você está fora, né? E se o sujeito ele fuma o dia todo, sei lá quantas carteiras de cigarro ele fuma, então ele vai estar mais exposto, porque ele vai estar inalando isso o tempo todo, né? Então o risco para ele acaba sendo maior. E que é o que você vê acontecer basicamente, né? Uma pessoa que fuma 20 anos ou mais, ela vai ter em algum momento um problema de saúde ali, que foi causado pelo cigarro. Enquanto que uma pessoa que viveu 20 anos sem fumar, mais exposto, claro, se ela está exposta, se ela está morando de frente para uma fábrica, né, uma indústria, pode ser que tenha algum problema mais rápido, mas assim como nós aqui, que circulamos normalmente na rua, vamos trabalhar, mas voltamos, ficamos a maior parte do tempo dentro de casa ou dentro da empresa, da escola, isso não é tão problemático para quem está fumando. Então, do meu ponto de vista, o cigarro, a depender do nível de exposição, ele vai trazer mais problemas para o fumante do que para um cidadão que não está muito exposto. Obviamente que quando você muda para um cenário desse, ou uma pessoa que trabalha na indústria, ou uma pessoa que vive no entorno ali, está ali, comparado a gente, aquela pessoa tem um risco maior, né, de desenvolver problemas, porque ela vai estar, como lembra do que eu falei da concentração no ar, né, aumentar a concentração do composto, aumenta o risco, certo, de problemas. Então, ela vai estar mais sujeita a ter complicações por conta do nível de contaminação daquele ar que ela está respirando, né? Tá certo, então. Um beijo, Madison. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Espero que a pandemia acabe para a gente se reencontrar. Tá bom. Tchau, Boa gente. noite. Obrigado pela oportunidade.